de volta com mais um episódio do Área Delas e aqui comigo, como sempre, a Aline Fanelli. E aí, Júlia, tudo bem? Muito bem-vindo você que está chegando aqui no canal do Denilson Show. Já se inscreve para ficar por dentro de todo o conteúdo por aqui. E claro, Área Delas toda semana com tema diferente para te informar sobre o mundo do futebol e outros temas relacionados aos esportes. E hoje é sobre o mundo do soccer, né? Já puxar para aquele estilo americano, porque hoje a gente vai falar dela que está em alta, MLS, no presencial. Christian, seja bem-vindo. Obrigado, Júlia. Obrigado também pela chamada aqui para poder participar hoje do programa, poder falar muito sobre a cultura americana de futebol e falar, óbvio, do soccer da MLS, que está crescendo cada vez mais, né? E também a gente tem um convidado super especial, nosso correspondente de Los Angeles, Celso, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito prazer. Muito bom estar aqui com vocês e falar um pouquinho da cultura americana, como vocês falaram, e como está mudando nos últimos anos com a cultura do soccer crescendo como está no momento. Os dois que fazem parte do território MLS. Sim. Se vocês podem explicar um pouquinho do projeto pra gente. Quer falar um pouquinho, Celso? Você hoje que é nosso CEO. CEO, né? 2 anos atrás comecei um projeto aqui de liderar um grupo de jornalistas muito talentosos, não só aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil também. O Christian faz parte da equipe. E a missão é simples, a gente quer educar o amante do futebol, que fala português, né, principalmente no Brasil, sobre o que está acontecendo na América do Norte, não só nos Estados Unidos, mas também no México e o crescimento que tivemos aqui na última década, que eu tive o prazer de acompanhar. O Christian faz parte da minha equipe, ele é uma parte muito importante, né, aí do Brasil, porque há muito movimento de jogadores, e ele pode falar um pouco do trabalho que ele faz no dia a dia para trazer as informações diárias, né, e ao vivo, né, para os amantes do soccer aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Antes do Christian falar também desse trabalho, eu queria que você falasse, Celso, como você começou a trabalhar com isso também, né? Como você teve interesse, você mora em Los Angeles desde 2010, pelo que você estava falando com a gente. Então, como que veio também o seu envolvimento com esse trabalho? Sim, eu já tinha um envolvimento com um podcast aqui local, em inglês, que fazíamos com a torcida do LAFC, e foi algo que cresceu organicamente durante a pandemia, e eu acabei conhecendo o pessoal do Tori, que estava fazendo trabalho em português. Mas eu já fazia a cobertura do LAFC, dentro das arquibancadas, trazendo o fervor que eu vi pela primeira vez dentro de um estádio de futebol americano, eu digo assim, né, dos Estados Unidos, e realmente mudou a minha vida depois que eu fui nos estádios da MLS, depois do LAFC. E fiquei muito interessado em trazer um pouco dessa cultura, do que eu tinha visto, algo que eu lembrei de quando eu ia no estádio no Morumbi, quando eu era criança, e resolvi me envolver e fazer parte desse projeto que já tinha outras pessoas que estavam cobrindo outros mercados. Eles queriam alguém que queria cobrir o mercado de Los Angeles, que estava em crescimento, não só com o LAFC, mas com o LA Galaxy, né, que já existe aqui há muitos anos. E, Christian, como começou esse seu envolvimento também e como você trabalha com essa parte de trazer as informações, como o Celso falou? Bom, eu sou jornalista de formação, então eu já passei por boa parte desses sites de notícias esportivas, e eu tava procurando um desafio diferente, e aí eu comecei a pegar preço pela MLS, acompanhando sempre que eu podia de madrugada na ESPN, onde passava, por conta do horário era muito tarde, e aí com o tempo fui amadurecendo esse interesse pela liga, e aí quando eu conheci o território MLS, eu comecei a procurar por portais brasileiros que cobrissem a liga, conheci o portal território MLS, e entrei em contato com eles perguntando se eu teria a possibilidade de eu poder participar do projeto. Eles foram muito solícitos comigo desde o começo, tanto o Celso quanto o Pedro, que foi o Pedro Bregagnoli, que foi a primeira pessoa que me recebeu no portal. E aí já tem 1 ano, mais ou menos, que eu tô no projeto. E a princípio eu cheguei como um redator, escrevendo algumas notícias sobre o soccer, atualizações sobre os times, os jogadores.
E de uns 6 meses pra cá eu comecei a me aprofundar mais na questão de mercado de transferências. Então eu comecei a participar mais dessa questão de saber dar o famoso furo das notícias, né? Saber como tá a situação de cada jogador. O meu foco é em jogadores sul-americanos, sobretudo brasileiros, mas eu também tento descobrir alguma coisinha sobre jogadores argentinos, colombianos, enfim, que tem bastante na liga. Ao que muitos pensam. Ali não é mais uma liga de aposentados, já deixou de ser faz bastante tempo. É um mercado que olha muito pro futebol sul-americano, de jovens talentos. E aí eu comecei nesse trabalho já tem um tempo, tô nessa, sempre ali em contato com os dirigentes dos clubes, consegui conhecer muita gente legal, tanto de dirigentes dos clubes da MLS quanto jornalistas. Então tô sempre ali em contato com eles para pôr informações junto com representantes dos clubes e dos jogadores aqui no Brasil. Ô Celso, você acha que a gente pode falar em dois grandes momentos assim da MLS? Primeiro, aquele momento da chegada do David Beckham em 2007 e agora um segundo grande momento com a ida do Messi para o Inter Miami? Sim, dois momentos que envolvem David Beckham, né? Já que ele é o grande chefe do Inter Miami. E realmente ele mudou, né? O Beckham mudou a estrutura do futebol com a lei Beckham sendo introduzida, que permitiu aos clubes a trazerem jogadores fora do patamar salarial. E até hoje essa lei existe, que trava, né, um pouco as equipes que não podem trazer tantos jogadores, há um limite, mas realmente foi uma catapulta quando ele veio para cá, né? Porque a liga cresceu demais, ganhou conhecimento internacional, e agora com o Lionel Messi e o poder de mídias sociais, ela tem realmente 5 anos para explodir. E deve explodir realmente, não só com a chegada dele, mas também com todos os torneios internacionais que vamos ter aqui nos outros anos. Mas Lionel Messi é transcendental. O tipo de atenção que ele recebe é diferente de qualquer coisa. Quase comparo ela com as visitas papais que tinha nos anos 90, 2000, porque realmente ele para o trânsito. E, Christian, Realmente é um... Pode continuar. pode continuar, eu achei que você tivesse acabado. Não, eu realmente tinha acabado, mas eu ia falar realmente que os dois mudaram como a gente pensa no futebol nesse país. E isso só tende a continuar, porque eu acho que o Messi vai fazer com que outros jogadores do patamar dele tenham. Ele foi o primeiro dessa segunda leva, e espero que isso continue. Vamos ver, né? Bom, o Suárez já foi, né? É. Suárez tá montando um timaço do Barcelona, né? A Inter Miami. Mas o que eu queria perguntar é se você acha que essa ida dos craques, tanto do Beckham, né, já num momento mais avançado da carreira, quanto do Messi, ela retoma aquele momento inicial de quando o Pelé e o Beckenbauer foram jogar nos Estados Unidos de alguma forma. Você acha que o fato desses grandes astros de Copas do Mundo terem passado por lá acabou influenciando nesse momento que a gente vive da MLS hoje? Eu acho que sim, com as devidas proporções, né, em comparação ao momento Messi do que foi o Pelé. Mas a chegada do Messi já deixou claro que do tamanho do potencial que a MLS tem e aonde ela quer chegar. Tá deixando muito claro pro público que consome futebol mundialmente aonde a liga quer chegar e quais são os seus objetivos. Então, se tornou comum, e isso até é vinculado lá pela mídia norte-americana, que a chegada do Messi acabou fazendo com que outros jogadores da Europa quisessem vir para a MLS. Não só jogadores veteranos, mas também jovens, pelo sonho de poder jogar com o Messi também e de poder morar nos Estados Unidos. Que muitos vão para a MLS pela questão de condição de vida que os Estados Unidos oferece para sua população, né? Então, eu acho que assim como o Pelé, né, no primeiro momento nos anos 70, 80 ali, junto com o Beckenbauer, 2 campeões mundiais, trouxeram uma relevância para uma visão para o mundo sobre o futebol dos Estados Unidos, o Messi está fazendo agora. Não só o Messi e o Suárez, enfim, mas também um jovem e o craque do momento da liga, que é o Thiago Almada, também campeão mundial com a Argentina.
Então, a liga hoje, ela tá se fortalecendo tanto com jovens talentos quanto com caras extremamente vitoriosos, igual é o Messi, né? E isso também leva ao olhar de outros campeonatos, outros países para a liga, porque a gente, por exemplo, observa que tem jovens jogadores brasileiros para lá. Acho que dá para citar o Gabriel Pirani, que está defendendo a seleção pré-olímpica. Ele é jogador do DC United. E, por exemplo, o Brenner, quando sai do São Paulo em 2021, vai para a MLS e o Brenner hoje está na Udinese, está na Itália. Então, Celso, até queria que você falasse um pouquinho mais desse olhar, né, como quem está aí, justamente porque acho que no passado a gente não tinha tanto essa visão de que, de repente, o jogador jovem poderia ir para os Estados Unidos e, de repente, em outro momento, realizar o sonho de jogar na Europa. Não tinha. Os Estados Unidos está se tornando cada vez mais uma ponte para os atletas que podem ir depois de vir para cá, para a Europa. E se torna mais viável, na minha opinião, do que as ligas do leste europeu, por exemplo, que sempre foram um destino não tão desejado, mas que talvez colocasse o atleta nas ligas nas 4 maiores ligas, nos 4 maiores países da Europa. Então, os Estados Unidos, com a entrada do setor privado e os investimentos aqui, muito talvez até do setor de tecnologia, muito dinheiro fluiu no futebol. Isso permitiu as grandes contratações, principalmente dos atletas sul-americanos, que eu acho que não são tão bem valorizados aqui. Talvez até um fator de câmbio, não sei exatamente. Mas o que isso significa é que a gente tem o prazer de ver Thiago Almada, Christian Oliveira, muitos jogadores jovens, como o Brenner, Thales Magno, Gabriel Peck, que acabou de assinar com o LA Galaxy, que acabam vindo para cá, recebem dinheiro e tem muitos olheiros né, aqui dentro dos Estados Unidos buscando jogadores para irem para a Europa. Então, eles vêm para cá com uma trajetória definida de 2, 3 anos, principalmente quando são jovens, para valorizarem e gerarem um lucro para a equipe americana, que muitas vezes também, como você sabe, gera uma porcentagem de volta para a equipe brasileira. Isso aconteceu com o São Paulo no caso do Brenner, né? Não foi tão alta, mas quando revendeu, o São Paulo acaba se beneficiando de uma maneira. E eu tenho a impressão que o futebol dos Estados Unidos ele faz um movimento contrário ao resto do mundo, né? Porque a gente tem as ligas femininas tentando alcançar as masculinas e nos Estados Unidos o futebol feminino já era muito forte. A seleção é muito forte e muitas jogadoras brasileiras já iam pra lá buscar melhores condições, uma boa formação há muito tempo. No primeiro episódio do programa a gente entrevistou a Daniela Alves, que saiu do Brasil justamente para jogar nos Estados Unidos e ter essa formação lá de uma forma diferente para aprender o inglês, para morar bem também e ter essa experiência, que é um lugar que abria muitas portas. E eu acho que agora o futebol masculino dos Estados Unidos também busca ser essa referência para os jovens, né? Com certeza. O modelo americano de incentivo ao esporte, ele é muito bom. Para diversos esportes, não só para o futebol. Hoje, o menino brasileiro, a menina brasileira que tem o sonho de jogar futebol e não consegue oportunidade aqui, ela vê a chance de jogar nos Estados Unidos, no college, uma oportunidade da vida dela, de poder estudar numa boa faculdade, de poder aprender o inglês e como consequência conseguir disputar, realizar o sonho de ser jogador de futebol, num clube da MLS ou num clube das divisões inferiores, que mesmo assim também são muito organizadas. Então, eu acho que já está acontecendo, mas vai ser cada vez mais comum isso, dos jovens preferirem ir para a MLS do que ir para uma segunda divisão, um segundo mercado do futebol europeu. O Celso deu exemplo, a ponte que está sendo feita entre os talentos sul-americanos, MLS e Europa. O Thales Magno, por exemplo, é um cara que está despertando muito interesse do futebol europeu nesse momento. Temos o Gabriel Peck, que é novo, vejo a temporada muito boa no Vasco, está no Galaxy agora. Como eu falei, tem o Thiago Almada, teve o Miguel Almiron em outro momento, que foi para a MLS, passou pelo Atlanta e hoje está no Newcastle. Então, assim, a liga está cada vez mais se consolidando como essa ponte entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, né? E, Celso, você acha que muito disso que o Christian acabou de falar vem também pelo fato de que o país vai sediar a Copa América neste ano, mas aí vai ter a Copa do Mundo também em 2026, não só nos Estados Unidos, tem Canadá e México também, mas enfim, desse olhar FIFA
como entidade máxima do futebol para esses grandes eventos, para puxar um pouquinho para os Estados Unidos? O interessante da Major League Soccer, pelo menos no que eu observo, é que eles meio que ignoram a FIFA, né? Eles vão de frente, muitas vezes, com as convocações e não observam os calendários, as paradas. Então fazem muitas coisas no vácuo, né? Uma liga muito interessante por isso. É uma Superliga, né? Eu digo, a Superliga dentro dos Estados Unidos, até pelo fato de não há mobilidade entre as divisões, mas eles realmente, as decisões que eles fazem são para proteger as franquias da liga. É um modelo interessante, baseado nos outros esportes, você acompanha a NBA e tal, em que a liga faz um papel de guarda-chuva de proteção. E vimos isso quando a liga barrou a transferência do atleta para a Rússia por problemas financeiros. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que realmente a liga opera num próprio Mundinho. vácuo, né? No mundinho, perfeito a palavra, e ignora muito dos tabus que a gente tem, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Isso eu acho que dá uma vantagem para o americano, porque vem com uma perspectiva diferente, fresh, e acaba dando bons resultados. E a gente estava conversando aqui no off, antes de começar o programa, sobre as regras da MLS, conferências, franquias, até você falou das divisões inferiores, mas o fato da liga não ter um rebaixamento, né? Então, é um processo um pouco mais complicado para entrar novos clubes. Você citou que o San Diego vai entrar nessa próxima temporada. Eu queria que você explicasse um pouco para o público entender, para o pessoal que não acompanha a MLS, mas tem vontade de entender um pouco mais sobre o campeonato. Claro, vamos lá. Atualmente a liga conta com 29 clubes, são 15 na Conferência Leste e 14 na Conferência Oeste. Como eu falei, em 2025 vai entrar o San Diego FC, uma nova franquia da liga. E como é um país muito grande, os Estados Unidos, geograficamente, os clubes também são divididos de forma geográfica em duas conferências, a Leste e a Oeste. Então, na primeira fase, temos a temporada regular, onde são 34 rodadas. Então, cada clube faz 17 jogos fora e 17 jogos em casa. Passou a fase regular, vem os playoffs. E aí se classificam de forma direta do primeiro ao sétimo colocado. O oitavo e o nono meio que disputam um play-in antes dos playoffs. Então é um jogo único, onde o oitavo e o nono classificado disputam uma vaga, e quem vence avança para a próxima fase, que é os playoffs, se juntando aos outros clubes e definindo em 16 clubes de cada lado. 8 do lado leste e 8 do lado oeste. Então rola ali o mata-mata em cada conferência, e o campeão de cada conferência vai para a MLS Cup, que é a final da liga, como podemos dizer, e ela é decidida na casa do time de melhor campanha. E aí sim, um jogo único é definido o campeão da MLS. Atualmente é o Columbus Crew, que ganhou no passado do LAFC, time do Celso, e garante o terceiro título na história da liga. E em cima do que a gente estava falando, e o Celso abordou, né, da questão do mundinho MLS ali da liga, não deixa, assim, barato. Por exemplo, tem novas regras agora. Vou ler aqui a regra do tratamento médico fora de campo. Então, todo jogador que ficar caído no gramado por até 15 segundos tem que ser retirado pela equipe médica para receber atendimento fora do campo por pelo menos 2 minutos. E aí tem exceções quando a suposta lesão tivesse sido gerada a partir de uma falta que foi punida com cartão amarelo ou cartão vermelho. E aí uma outra regra, quando o quarto árbitro subir a placa indicando uma alteração, o jogador que for sair do campo terá que deixar o gramado em no máximo 10 segundos. E aí, caso esse tempo não seja cumprido, o atleta que vai entrar tem que esperar 1 minuto parado na beira do campo, entrando na partida apenas na próxima paralisação que o árbitro for fazer. A gente falou do mundinho porque essa regra não vem da FIFA, né? Foi criada justamente para que... para economizar tempo, né? Para não perder tanto tempo com o jogo parado. Então, eu acho que isso acaba sendo curioso também, né, Celso? Porque geralmente a gente vê, a International Board fez uma alteração na regra do impedimento ou em outra regra do futebol. E na MLS a gente não vê isso. A gente vê justamente uma criação das próprias regras, claro, não
mudou tudo, não é isso. Mas assim, em determinados aspectos, justamente com o objetivo de melhorar o produto, né? Acho que em todo o esporte que a gente acompanha nos Estados Unidos, a ideia é essa, melhorar o produto, melhorar o evento nesse negócio que é levado até o público, na experiência, né? Principalmente o produto de televisão, que eu acho que aqui é inferior a muitas das outras ligas, incluindo o Brasil. O Brasil faz umas transmissões de futebol bem superiores à liga americana. A grande diferença agora é que temos a Apple, que está fazendo grandes melhoras, né, às transmissões, mas ainda estamos bem abaixo dela, realmente. Contra as regras, realmente eles implementaram essas regras na liga inferior de desenvolvimento, gostaram dos resultados e agora vão implementar no futebol sênior. Os jogadores não gostaram, alguns tiveram algumas coisas para falar nas redes sociais, né? E outras coisas que a gente não entende é a falta de mudanças em outras regras. O Christian pode falar um pouco disso. Por exemplo, o teto salarial é um problema muito forte aqui. Como vocês disseram, tem uma janela de 4 anos para mudar tudo aqui. E no momento as empresas e as equipes, né, e as empresas que são donas das equipes, têm restrições salariais e não podem, muitas vezes, contratar jogadores e manter os jogadores. Um exemplo, Diego Palacios, novo jogador do Corinthians, foi embora do LAFC com 23 anos e não gerou $1 para a equipe. Por quê? A equipe não teve cacife para renová-lo e, ao mesmo tempo, trazer algum dos grandes nomes que pôde trazer. Então, esse é o grande problema da Liga ainda. Não faz as mudanças onde tem que mudar e aí tenta coisas como vocês estão dizendo aí, né? Vamos reduzir o tempo de que o atleta pode sair do campo, entendeu? E perde um pouco o foco da grande mudança que precisamos. Uma reformulação de como os elencos são formados na Major League Soccer. O Celso tinha falado sobre essa questão de teto salarial, que realmente ela existe, e ela serve meio, na teoria, para equilibrar o nível dos times, com a forma como um todo, para não ter nenhum super grande disparado em relação aos outros clubes. Atualmente, o teto bate na casa dos $650 mil, então esse é o limite que o jogador pode receber. Só que acima do teto existe, por conta da lei Beckham, né? Quando o Beckham jogou, se criou a regra do jogador designado, que é o famoso DP. E nessa regra, cada clube pode ter até 3 jogadores recebendo acima do teto salarial. Então, num elenco, tem 3 jogadores recebendo super salários. E foi nessa regra que acabou vindo o Messi, acabou vindo o Busquets também. E ela meio que, ao mesmo tempo que ela serve para fazer com que os clubes invistam e consigam trazer grandes jogadores, ela também faz com que o nível dos clubes em si, às vezes, não fiquem tão mais equilibrados. Porque, por exemplo, você tem o Inter Miami, onde o DP deles é o Messi, e você tem times menores como o Sporting Kansas City e o Colorado Rapids, com jogadores não tão renomados acima do teto salarial. Um deles, por exemplo, é o Rafael Navarro, ex-Palmeiras. Ele é um DP no Colorado. Então, essa questão do DP, ela vai muito também para poder investir no jogador de um nível maior, mas ela também serve para os clubes poderem gastar esse dinheiro que eles têm, que eles são segurados pela liga. E eu fiquei com uma dúvida em questão com o abatimento salarial. Eu fiquei com uma dúvida em questão da Inter Miami em específico, porque eles já tinham o Jordi Alba, o Busquets e o Messi. E agora trouxeram também o Luis Suárez, que pra mim é o segundo maior nome, né? Depois do Lionel Messi, até de toda a liga, se você pegar um parâmetro. Mas como que fica? Os clubes, eu tinha visto, logo quando o Messi chegou, que é um movimento geral da liga, né, pra trazer esses grandes jogadores, porque traz mais audiência, traz até mais visibilidade pro futebol norte-americano. Só que eu queria entender se existe um descontentamento dos outros clubes em relação a esse posicionamento da Inter Miami. Pra falar sobre essa questão do Inter Miami, a gente tem que voltar também pra falar sobre o Beckham, porque quando o Beckham vem em 2006, 2007... toda a liga aprovou justamente pelo que você disse. Ia ser mais atrativo, ia trazer mais potencial dinheiro para a liga. Então todos os clubes abraçaram o Beckham vir para o Los Angeles Galaxy, porque também eles poderiam investir em novas contratações também de peso e seria benéfica para todo mundo. Para a panelinha da MLS seria muito bom isso. E aí, quando o Messi vem,
todos os clubes ficam também muito felizes porque teriam o mesmo, digamos que resultado, igual teve com o Beckham, e eles poderiam também trazer outros grandes nomes. Então, por exemplo, quando o Messi vem pro Inter Miami, que é um time fundado, um dos donos é o Beckham, inclusive, o Messi chega como DP, e também os outros DPs são o Busquets e o Gregory, o brasileiro Gregory ex-Bahia. O Alba e o Suárez, oficialmente, eles não são DPs, então eles ganham abaixo do teto salarial. É uma maneira que a Liga conseguiu encontrar, ou o próprio clube deve ter conseguido encontrar, de poder pagar esses jogadores de outras formas, para conseguir manter eles dentro do teto salarial. Uma forma também, um atrativo, quando o Beckham veio, foi justamente isso. O Beckham vem para o LA Galaxy na época como o jogador mais bem pago do futebol na época, um contrato de 250 milhões de dólares em 5 anos, e uma das promessas que a MLS fez para ele foi que quando ele se aposentasse, ele ia ter direito de ter uma franquia. E que foi o que aconteceu. Ele se aposentou e em 2018 fundou o Inter Miami, junto de outros investidores. Então, a vinda de astros para a MLS, ela é muito bem vista de uma forma geral, porque acaba sendo bom para todo mundo. Vou dar um exemplo. O Chicago Fire, por exemplo, ele tem um estádio para mais de 50 mil pessoas. Só que, em média, ele tem 15 mil torcedores a cada jogo. Quando foi anunciado o jogo entre Inter Miami e Chicago Fire, as vendas dos ingressos para o jogo explodiram. Eles bateram o recorde de arrecadação de bilheteria para esse jogo. Atingiram 9 milhões e meio de dólares. Nunca tinha acontecido isso na história do clube e da liga. E aí, você vê como funciona. O Messi, as pessoas iam pro estádio de Chicago Fire só para poder ver o Messi, e isso de poder ver o Messi traz um retorno muito grande pro time adversário do Messi, que foi essa arrecadação absurda de dinheiro. Então, os clubes eles veem sim com bons olhos a chegada de novos astros na MLS como um todo, e eu acredito que cada vez mais isso vai estar sendo mais encorajado pelo Don Garber, que é o comissário, né, da liga, e agora tendo a Copa América e a Copa 2026 no México, Estados Unidos e no Canadá, vai fortalecer ainda mais essa questão comercial que a Liga tanto preza. E a gente fala também de venda de camisa, né? Isso se reflete. Aqui no Brasil, bom, se no Brasil tem essa onda de muita gente comprando camisa do Messi, você imagina nos Estados Unidos, né? Agora, Celso, é uma movimentação que a gente fala de mercado de negócio da MLS, é diferente do que a gente vê no futebol árabe, né? Com um investimento, querendo esse crescimento da liga, mas pelo menos para nós aqui, aparentemente são dois caminhos diferentes, porque não há esse dinheiro todo saindo dos Estados Unidos e tal para esses grandes investimentos, só que por outro lado tem também o olhar desses jogadores, como foi pro Messi. As pessoas duvidavam que o Messi ia jogar nos Estados Unidos, então ele vai encerrar a carreira nos Estados Unidos, mas a ida do Messi também nesse aspecto ajuda a virar uma chavinha ou mudar um olhar de outros jogadores também, né, como ele é tão gigante assim. São duas coisas, né? Para mim, a Liga Saudita não tem grande interesse em gerar dinheiro do seu investimento. Eles querem gastar para fazer uma festa e crescer a sua liga, que é normal quando você está querendo lançar um produto no mercado, né? Você quer perder dinheiro, você perde dinheiro. E a MLS perde dinheiro ainda, as franquias ainda perdem dinheiro. No momento, o que faz as franquias aqui rentáveis é o estádio, é a presença no estádio, é a galera indo pro jogo, entendeu? Então, por isso que eles prezam tanto essa experiência de fazer com que o dia do jogo seja especial. E o americano gosta muito disso. E até a pessoa que não segue o futebol tem 2 horas para assistir o Lionel Messi. É aí que fica legal. Então, como o Christian falou, entendeu? Você coloca fãs de outros esportes, até pessoas que não gostam de esportes, porque querem ver a pessoa, né, o monstro Lionel Messi jogar. Então, vocês estão aí mostrando, já está lotado o primeiro jogo da temporada, que não vai ser no Rose Bowl, mas aqui em Los Angeles, para ver o Messi. Isso vai continuar onde ele for, né? O problema é que quando ele não joga, por qualquer razão, temos um problema do revés, né? Então, eu acho que vai ser mais importante quem mais vai vir depois do Messi, né? Esse vai ser um momento muito importante para o futebol daqui, porque
Se ninguém mais vir depois dele, tudo que foi gerado com a presença dele, daqui a 2 anos vai se evaporar. E Celso, você que tá aí próximo dessa cultura, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é a cultura de futebol, cultura de torcida, de estádio nos Estados Unidos, porque eu tenho a impressão que o brasileiro não acredita que o americano tem essa paixão também pelo futebol. Então, como que é, na sua perspectiva de alguém que mora aí há tanto tempo? E tendo que concorrer, entre aspas, com o NFL, que é fortíssima, e a NBA, né? Que são os 2 principais esportes do país. Sim, não concorre. Primeiramente, não concorre. A demografia é diferente, bem diferente. Então, as pessoas, muitas vezes, que gostam de um esporte não vão gostar de outro. Vocês também estão esquecendo do college aqui, que é muito forte, principalmente no futebol americano. Então, aqui fora do estádio do LAFC, por exemplo, joga a USC, que coloca 90 mil pessoas no estádio. O estádio do LAFC tem 22 mil pessoas, que é basicamente o que o Lakers coloca todo dia de semana dentro da sua arena. Então, temos que colocar os números em perspectiva, que a NFL coloca 90, 100 mil pessoas facilmente nos estádios, enquanto que, como o Christian falou, algumas das maiores cidades dos Estados Unidos não conseguem achar 15 mil gatos pingados para colocar dentro do Soldier Field, os maiores estádios desse país. É impressionante. Mas a cultura de arquibancada, como eu falei no começo do programa, para mim mudou muito depois que eu fui num jogo do LAFC. Há, obviamente, uma influência grande do mercado mexicano, 60% das arquibancadas estão falando espanhol, então você tem um calor latino. E eles, nos estádios de soccer, agora permitem bandeirão, permitem bandeiras, permitem bateria, e isso acaba criando um carnavalzinho que o pessoal gosta. Para mim, primeira vez que eu fui no estádio foi para levar minha filha para ela ver uma experiência única que eu comparava com o que eu vi no Morumbi quando eu era criança. Como eu falei, num tamanho bem menor, né? Mas a experiência realmente está lá e está crescendo. Essa parte da arquibancada, essa parte de estádio, é muito diferente, por exemplo, da minha primeira experiência que eu tive no estádio, que foi no Columbus Crew em 2006, que era algo morto. Eu falei, não, aqui não vai dar, preciso sair. Tem torcida organizada, Celso? Sim, muito interessante que todos os times agora começam a desenvolver a cultura dos ultras, que eles chamam aqui. Por exemplo, o LAFC, temos a 3252, que são 3.252 assentos verticais atrás do gol, que são designados à torcida do LAFC. Você não consegue entrar, por exemplo, com uma camisa do adversário. Então, quando o Messi veio, foi um problema, porque todo mundo queria sentar lá com a camisa rosa, e eles não podiam sentar. Então, todas as equipes também do Sounders, do Timbers, que já faz muitos anos, tem uma presença de torcida organizada, não tão grande como é no Brasil, né? Mas é uma cultura que cresce, e fica a dica para vocês verem o que a 3252 está fazendo, vocês verem no Instagram, vale a pena ver, porque vai responder a pergunta de qualquer brasileiro que não tem cultura nas arquibancadas americanas. E eu já vou engatar mais 2 perguntas sobre a torcida, que são se a diretoria dos clubes, se existe um apoio por parte das franquias, e também a questão de rivalidade aí, se é tranquilo ir com uma camisa do time adversário, não na torcida organizada como você falou, mas no restante do estádio, como funciona? Não é tranquilo, não. Aqui tem um derby aqui dentro da cidade de Los Angeles, né? Los Angeles Football Club joga contra o LA Galaxy, é uma rivalidade que vem crescendo, desde que Carlos Vela e Chicharito começaram ela, até quando o Ibrahimovic também estava jogando aqui, foi algo que cresceu demais, e obviamente você vê as restrições, como eu falei, eles dividem os estádios, o Rose Bowl que vocês mostraram aí, com 92 mil pessoas, foi dividido ao meio, e às vezes se você não toma essas precauções, as coisas podem ficar... pode escurecer, o tempo fecha, né, como se fala. Então, eu gosto muito de como os Estados Unidos fazem, não permitem os torcedores
se encontrarem, mas em Nova York também você vê um pouco dessa rivalidade. Existe sim rivalidades, também temos rivalidades regionais, como o St. Louis, que é uma equipe nova, que agora tem o Kansas City como rival. Então, gosto desses derbys, e muitas vezes nos mercados mais, vou dizer, urbanos, você tem que tomar cuidado com quem fala, para quem fala, e, né, principalmente se você está com o uniforme do time adversário. O Christian falava com a gente também, antes aqui de começar o nosso programa, como diferentemente do Brasil, lá só tem uma fornecedora de material esportivo, né? Aqui a gente vê a New Balance chegando no São Paulo agora, Adidas, Puma, Nike, e lá não tem isso, né? Por quê, Christian? Bom, muito por essa questão econômica de fazer dinheiro mesmo, a Adidas conseguiu fechar um contrato de exclusividade com todos os clubes, com a liga, de um fato, um contrato até 2030, valendo mais de 800 milhões de dólares. Então, nesse período daqui a 6 anos, esse período de 2024 até 2030, a Adidas vai pagar mais de 800 milhões de dólares para todos os clubes da liga para ser nesse contrato de exclusividade. É uma forma de também você dar uma identidade maior para a liga nessa questão de quando você se fala de MLS, já vem, eu quero comprar uma camisa da MLS, onde eu compro? Adidas. Então, assim, você foca, junta tudo só no mesmo mercado específico, na mesma no mesmo material esportivo, a mesma empresa de material esportivo. Isso aumenta a receita da própria empresa, da Adidas, como também da liga, dos clubes. Foi o que eles acharam que seria mais viável deixar tudo só no mesmo ponto, que no caso foi a Adidas. E você acha que desde que o Messi foi pra MLS, tem mais camisas aqui pra vender no Brasil? É mais fácil de encontrar? Sim, é mais fácil de encontrar, até trazendo um ponto importante, que horas depois que o Messi foi anunciado no Inter Miami, as camisas, esgotaram muito rápido. Em questão de 1 hora já tinha esgotado todas as camisas do nome do Messi no Inter Miami, e eram camisas vendidas a $200, um preço caro, um preço alto. E elas, mesmo assim, elas esgotaram muito rápido. E com a chegada dele, agora é mais comum você ver aqui no Brasil pessoas andando com a camisa do Inter Miami, a camisa rosa. Até quando você vai em lojas que vendem camisas de time, está se tornando mais comum você encontrar camisas do Inter Miami. E eu acho que é outro ponto positivo da vinda do Messi, da ida do Messi para a MLS, porque vendendo camisas do Inter Miami, você também passa a vender a camisa dos outros times. Eles vêm junto. Então, daqui a algum tempo, acho que será comum a gente ver camisas do New York City, do New York Red Bulls, do LFC, do Galaxy, enfim, de todo mundo. Eu lembro que quando o Messi foi pra lá, eu fui pesquisar e eu não achei camisa feminina. E eu tô na cobertura do São Paulo aqui no Brasil desde 2015. A Adidas era a antiga fornecedora de material esportivo e havia muita crítica do público feminino com a falta de materiais esportivos femininos por parte da Adidas. Eu não sei se isso acontece também nos Estados Unidos, mas havia muita reclamação aqui com esse fato de que produto feminino era mais escasso por parte da Adidas. Claro, a camisa de jogo é mais fácil você achar, mas assim, uniforme de treino, de passeio, de viagem, né, era mais difícil de encontrar. Uhum. Propriamente nos estádios mesmo, dando a minha visão de quem tá aqui no Brasil, quando você assiste um jogo, igual você falou, Aline, é muito difícil você ver torcedores com camisas que não sejam a de jogo. A maioria dos torcedores estão com a de jogo. Acho que é muito, o Celso pode falar melhor, mas acho que é muito pela essa questão também de como é comercializada essas camisas. Se são também comercializadas essas camisas de treino, essas camisas sem ser a versão de torcedor, a versão oficial, perdão. Mas lá a grande maioria, pelo que eu posso acompanhar, é que, ou não sei se é muito também do próprio americano de querer a camisa oficial do time mesmo, a de jogo, mas é difícil você ver nos estádios camisas que não sejam a de jogo entre os torcedores. E nessa questão feminina, eu acho que a minha percepção em relação à Adidas no Brasil, de fato eu concordo com você, é uma reclamação que eu via muitos colegas são paulinos reclamando, de não conseguir achar modelos femininos para as companheiras, para as mães, enfim. E lá nos Estados Unidos eu vejo que é um pouquinho diferente. De novo, o Celso está lá e pode falar melhor. Mas a visão que eu tenho é que o público feminino, aos poucos, também já estão conquistando mais versões, padrões de camisas femininos, não só as mulheres, mas também como as meninas, crianças mesmo. Então eu acho que isso vem mudando. Eu acho que a Adidas vem entendendo isso e vem mudando um pouco essa questão do corte do uniforme. Como é que é, Celso?
O modelo licensing aqui é muito importante, né? Então você não só tem camisa, mas você pensa num chaveiro, até a jaqueta, camisa polo. Você tem basicamente tudo que você precisa para, se você quiser sair com o seu time todo dia da semana, trabalhar e dormir de pijama, você tem. É uma diferença, e eu acho inspirado muitas vezes nos outros esportes, como eu falei. Os diretores de marketing dessas equipes vieram desses outros esportes. Então, como eu falei, esse modelo de licenciamento vale a pena. Que quando você vai no estádio, você realmente não é todo mundo só de camisa. As mulheres têm camisetas e outra coisa, abre um pouco o leque de preços, né? Porque uma camiseta custa $20, né? E um jaco mesmo custa $160, né? Então, poxa, você compra uma camiseta de 20, vai pro estádio e estamos legais. Não, acho que no Brasil não tem isso aí, até porque quando eu procuro não existe. Pro São Paulo, que é a minha equipe daí. Ô Celso, antes da gente encerrar, queria que você falasse se existe alguma movimentação por aí já com relação à Copa América. Vai começar no mês de junho. O Brasil tem jogos na primeira fase em Las Vegas, em Santa Clara, em Inglewood. Então eu queria saber um pouquinho de você, se já existe alguma movimentação, alguma ansiedade do público ou se ainda está muito cedo porque a gente está no começo do ano. Acho que está um pouco cedo ainda, né? O país está um pouco consumido com Taylor Swift e Super Bowl no momento, né? Então, ninguém está pensando em futebol. O futebol realmente pega fogo aqui no verão. Com a Leagues Cup, que a gente não falou muito dela, que é o novo torneio da Major League Soccer durante o verão, já cria um fervor durante aquela temporada de verão, né? Que é durante o mês de julho, por exemplo. Então, eu imagino que durante a primavera aqui, né, por março, abril, vamos começar a ver um marketing mais violento da FIFA e isso vai fazer com que as coberturas melhorem um pouco. Porque no momento a gente ouve muito pouco aqui dentro, eu estou no mercado e realmente ninguém se fala muito do que vai acontecer com o Brasil. E acho que também no Brasil estamos pensando no pré-olímpico, né? Então, ainda há um pouco de confusão aí também no Brasil. E imagino que a Copa América vai se tornar central também daqui a umas semanas. E, Christian, para finalizar, vocês citaram a exclusividade da Apple TV com os direitos de transmissão e o pacote MLS. Como que o torcedor faz para acompanhar os jogos? Bom, para quem tem interesse em poder acompanhar a MLS, você tem que ser assinante da Apple TV. E na Apple TV você também assina o MLS Season Pass. Ele custa entre $13 e $39, mais ou menos. E você pode comprar ele, pagamento mensal ou por temporada. Então você tem essas duas opções. É um contrato que a Apple conseguiu vencendo a disputa com a ESPN, que era quem também transmitiu os jogos antes. E hoje é só da Apple. Então é dessa forma que você pode acompanhar a MLS de todas as formas. Não só a MLS, como também a Conca Champions, que é a Libertadores da América do Norte, e a Leagues Cup, que, igual o Celso falou, é a competição do verão na América do Norte entre clubes da MLS e clubes mexicanos. Christian, muito obrigada pela sua participação, obrigada por vir aqui gravar com a gente. Muito obrigado, Júlia, muito obrigado, Aline, pelo convite também. Vamos agradecer aí também ao Celso, em especial, pela oportunidade de estar fazendo parte do Território MLS. Tá muito legal fazer essa cobertura da Liga Americana e a tendência é só crescer e cada vez mais trazer o soccer para os brasileiros. Celso, muito obrigada também por participar, ainda que no fuso horário um pouquinho diferente, mas você veio aqui falar de soccer, a gente agradece muito. Nada, agradeço muito a presença e uma oportunidade de falar do que a gente está fazendo. Júlia e Aline, gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo e agora eu tenho certeza que vou assistir todos os episódios. Valeu, obrigada Celso, obrigada Christian. Lembrando que Edenilson também jogou lá na MLS, jogou no Dallas, então a gente não pode deixar de fazer esse registro aqui. Ele. Já que estamos no canal do Denilson Show, não é? Denilson que chega na liga logo depois do Beckham, por aqui. Vem o Beckham primeiro e depois já vem outros clubes puxando, e o Denilson chega no Dallas em 2007 e é uma figura marcante aí. Também aí um abraço pro Denilson, agradeço também por ter cedido aqui o espaço para poder vir falar com vocês hoje. Obrigadão.
Estrela faz assim, né? Galera, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. Confere se vocês deixaram o like, porque eu sei que tem gente que não deixa. E é bom deixar pra ajudar o canal, se inscreve aí. E fiquem de olho em todas as novidades do canal do Denilson Show. Aline, um beijo. Um beijo e a gente volta na semana que vem.